mas a OTAN não pode expandir, mas a OTAN tá não sei o quê, mas a OTAN... Tá bom, vamos falar sobre defesa nacional, vamos falar sobre as organizações multilaterais como a OTAN. A OTAN invadiu algum país? A OTAN foi agressiva? A OTAN ameaçou invadir algum lugar? Ah, não, mas eles estão colocando armas perto da fronteira com a Rússia. Tudo bem, válido o argumento, vamos sentar com os russos e vamos conversar. Mas você não invade um país e atira um... Olha o que eles estão fazendo. Você vê a destruição que tem na Ucrânia e já morreu 3 mil pessoas em uma semana. Então, assim... Não acho que se resolveria... Daria para se resolver isso de outra forma. Não precisaria fazer o que o russo tá fazendo. Agora, a Rússia é a Rússia. Eles se comportam como uma superpotência e não dão a mínima bola porque o mundo democrático, que os direitos humanos falam, porque eles não se importam com isso. Eles se importassem, eles estavam aplicando essas coisas dentro do país, eles não aplicam. Então eles não vão se importar se alguém está falando se eles estão violando ou não direitos humanos. E eles têm uma visão, assim, tirando essa questão da OTAN e tal, que é uma questão que é discutível dentro da escola de realismo de relações internacionais, que diz que existe um equilíbrio de poder entre os países tentando conquistar mais poder para se sentir protegidos. E essa conquista de poder torna o outro inseguro. E aí fica um braço de ferro, eventualmente acontece um conflito e o equilíbrio acontece entre essas duas coisas. Existe um equilíbrio de poder, pelo menos existiu um equilíbrio de poder, onde... Você tinha de um lado aí o Tratado de Varsóvia, que era a OTAN dos soviéticos, que cai, que desaparece com a queda da União Soviética, e a OTAN. A OTAN disse que não ia expandir, expandiu. Então, assim, eles descobriram um acordo. Ah, mas a soberania dos países é mais importante do que um acordo afirmado. Então, se a Ucrânia é soberana para tomar suas próprias decisões, mas não foi acordado que não ia expandir a leste para não colocar os russos numa posição de se sentirem ameaçados? Ah, mas não estão ameaçando. Tá bom, eu sei que não estão, eu sei que a OTAN não está ameaçando ninguém. A França não vai invadir a Rússia, mas os russos não enxergam dessa forma. E aí você tem as desculpas do Putin. Ele quer transformar a Rússia num império maior, ele quer dominar, ele quer que enxerguem ele de igual para igual. Eles querem que tratem a Rússia como uma superpotência, como os Estados Unidos também é, apesar de eles não serem uma superpotência tirando a parte militar. O que eles são? São um país gigantesco, com 140 milhões de habitantes, ou seja, quase 200 milhões a menos que os Estados Unidos. Um Brasil a menos em população que os Estados Unidos, com um PIB de 100 bilhões de dólares a mais que o Brasil. 10 vezes menor que o da China e 15 vezes menor que o dos Estados Unidos. Mas eles têm mais ogivas nucleares que os Estados Unidos, um exército gigantesco, muita tecnologia, físicos, químicos, professores, historiadores, músicos. Eles estão uma civilização extremamente importante e inteligente para a humanidade. Deram trocentos prêmios Nobel para eles. Nos esportes também, uma potência. Tudo. Assim, se você for comparar prêmios Nobel China e Rússia, a Rússia ganha disparado. E olha só, a China tem um PIB 10 vezes maior. Então, assim, eles querem que o mundo enxergue eles de outra forma. E foi o que aconteceu com o Boris Yeltsin, né? Eu estava vendo um vídeo outro dia e existe uma... Eu estava escutando um podcast, uma especialista em Rússia, em hebraico, um podcast de Israel. E a menina estava falando justamente sobre isso. O Boris Yeltsin, que foi o primeiro presidente russo pós-queda da União Soviética, ele falou da Rússia livre, entre aspas, ele se decepcionou, porque os Estados Unidos não olhavam para eles de igual para igual. É óbvio que não vão olhar de igual para igual. Eles não eram lá um exemplo em direitos humanos, em democracia, em liberdade. A democratização da Rússia não foi de noite para o dia. Ela ainda não existe em vários setores, em outros você é muito mais livre como cidadão russo hoje do que você era na década de 70. Né? Na época da União Soviética, da KGB, da Alemanha Oriental, assim, era uma catástrofe, né? Viver lá, mas ainda assim não é lá um exemplo para o mundo. O que a gente chama de... não é nem considerado uma democracia, é considerado uma autocracia. Não existe lá muitos direitos civis. Então, a Rússia tenta o tempo todo estar se reerguendo para poder reconquistar esse lugar que ela gostaria de ter. E, ao mesmo tempo, você tem aí uma questão dessa expansão da OTAN. A OTAN foi criada para proteger esses países de não serem invadidos por outros. Não necessariamente por uma União Soviética, mas por uma possível outro país que possa ter um regime que nem aconteceu na Alemanha, que nem aconteceu no Japão, ou como a União Soviética. E aí...
eles começam a ganhar mais membros. E esses novos membros vão ganhar suas armas da OTAN e vão contribuir com o orçamento da OTAN e vão colocar lá proporcionalmente valores específicos, vão ganhar bases militares, etc, etc. Então existem armas nucleares, e talvez isso que as pessoas talvez não saibam, que as armas nucleares americanas, elas não estão só nos Estados Unidos. Tem armas nucleares americanas em submarinos, que ainda não sabem onde está. O submarino está vagando pelo mundo. Mas existem países que têm bases da OTAN, que dentro dessas bases tem armas nucleares de algum dos países que contribuem com a OTAN. Podem ser armas nucleares inglesas, podem ser armas nucleares francesas, podem ser armas nucleares americanas, que são os países que têm armas nucleares que fazem parte da OTAN. Então, na Turquia, por exemplo, tem 60 ogivas. Mas essas armas são dos Estados Unidos, são uma base da OTAN e as armas são americanas. Mas elas estão lá no continente. Então, assim, na cabeça dos russos, fala: bom, eu não estou colocando bombas nucleares na fronteira com o México, então não coloquem bombas nucleares com essa fronteira. Bom, devido às proporções, né? A gente pode criticar os Estados Unidos em todas as suas aventuras nos últimos 100 anos, que teve coisas que teve ações americanas mais justificadas e outras que foram menos justificadas ao longo da história, mas assim, ainda é a maior democracia no mundo no sentido de liderança, no sentido de instituições, no sentido de separação de igreja e Estado, no sentido de independência jurídica. Lá, se você realmente cometer um crime, não importa quem você seja, você vai ser preso. Pode ser presidente, você pode ser um bilionário, já vimos vários bilionários sendo presos lá, não tem para onde fugir. Então, é realmente um país muito democrático. E países democráticos normalmente não têm interesse de entrar em conflitos armados, a não ser que tenham sendo atacados ou que exista um perigo muito grande de um lugar cair embaixo conquista de um regime extremamente ruim para a humanidade. Então, o que aconteceu na Guerra da Coreia, os Estados Unidos invadindo o sul da Coreia evitou que o norte da Coreia se expandisse. Mas teve desastres como aconteceu no Vietnã, por exemplo. A guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque começou com uma estratégia, mudou para outra, depois ficou meio vago, depois tentaram escolher pessoas lá para montar meio que um sistema democrático num lugar que não conhece a democracia e não entende ela, e aí o negócio ficou meio sectário, aí muita corrupção.